Meu animal teve câncer algum tempo depois que eu passei por uma perda muito importante na minha vida. Existe alguma relação entre os fatos? Essa é uma situação muito frequente que acontece com tutores de animais que têm câncer. Geralmente, algum tempo antes de descobrirem o câncer, essas pessoas passaram por dores muito profundas, como, por exemplo, o luto pela perda de um familiar importante, uma separação que causou muita dor e até mesmo a perda de um emprego que gerou um profundo sentimento de perda e traição. E como se não bastasse essa dor que a pessoa ainda está vivendo, ela agora tem que lidar com a dor de ver o animalzinho que ela tanto ama com câncer. E quem me acompanha aqui já sabe que todas as doenças dos nossos animaizinhos de estimação são um reflexo das nossas dores emocionais que nós não conseguimos processar, que nós não conseguimos curar. E no caso do câncer, cada câncer tem uma razão específica. Mas existe um pano de fundo, uma base que é comum a todos os tipos de câncer, que é um profundo sentimento de perda, abandono ou traição. E geralmente, a pessoa, quando ela não consegue lidar bem com aquela perda, o animal dela vai demorar cerca de 1 ano a 1 ano e meio, no máximo, para desenvolver o câncer. Às vezes pode ser que ela diagnostique o câncer depois de uns 2 anos, mas o processo começou antes. E o que diferencia, as pessoas cujo animal não teve câncer daquelas pessoas cujo animal teve câncer é que, no primeiro caso, as pessoas conseguiram se libertar daquela dor. Elas conseguiram deixar aquela dor ir embora. Já no caso daquelas pessoas cujo animal teve câncer, o que acontece é que elas vivenciam essa dor dia após dia, mês após mês. É como se elas não conseguissem soltar, liberar aquela dor. E essa dor vai causando, muitos bloqueios energéticos no próprio corpo da pessoa e também no corpinho dos seus animais de estimação, se eles forem muito conectados a essa pessoa. E este conhecimento, ele não é para trazer sentimento de culpa e ainda mais sofrimento para quem está ouvindo, e sim para trazer consciência. Porque veja, todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por uma perda muito importante. Todos nós, em algum momento, vamos nos sentir traídos, abandonados. E o que diferencia a pessoa que ficou saudável da pessoa que adoeceu ou que teve um animal que adoeceu é como ela reage a tudo isso. Então, quando nós passamos por esses processos de dor muito profunda, nós temos um período normal de luto. Só que algumas pessoas, elas vão alimentando essa dor dia após dia, como se ela não conseguisse deixar aquela dor indo diminuir. E ela vai sempre relembrando questões do passado, imaginando como teria sido se fosse diferente. E ela acaba não aceitando os fatos como foram. Esse é o pulo do gato, a virada de chave. Aceitar os fatos como foram. Porque quando a gente aceita tudo que foi, exatamente do jeito que foi, é mais fácil para a gente se libertar daquela dor. O processo dói, só que pouco a pouco aquela dor vai diminuindo. E quando a pessoa ela se permite isso, ela se abre a novas oportunidades da vida, ela se abre para ser feliz novamente. E fica aqui, um grande conselho para quem já tem um animalzinho com câncer. Porque esse câncer, ele está te mostrando que você precisa voltar a viver, que você precisa voltar a fazer planos para sua vida, a se alegrar,
a se encantar e deixar no passado tudo o que já aconteceu. Quando você faz isso, a chance de tratamento dar certo para o seu animalzinho são muito maiores. Se você está vivendo um luto, uma perda, mas ainda não tem um animal com câncer e nem você tem câncer, então faça esse exercício de aceitar os fatos como foram, de deixar pouco a pouco aquela dor ir embora, comece a fazer novos planos de vida, comece a buscar atividades que te alegram, que te trazem encantamento e que te façam sentir vivo novamente. Fazendo isso, você vai pouco a pouco se libertando da dor. E você não vai precisar, nem você, nem o seu animal, desenvolver uma doença grave. Volto a dizer, esse conhecimento ele não é para trazer culpa, ele é apenas para trazer consciência e para auxiliar, eventualmente, se o seu animal já estiver com câncer, auxiliar no tratamento. Em hipótese alguma, esse conhecimento tem o objetivo de substituir o tratamento médico. Se o seu animal já está doente, você precisa levá-lo a um bom veterinário. Mas com certeza, a sua mudança de postura diante da vida vai contribuir profundamente para que o tratamento do seu animal dê certo. E que lá na frente, você não precise viver novamente a recidiva de um câncer, uma metástase, porque como eu trabalhei com a oncologia durante mais de 20 anos da minha vida, eu acompanhei muitos casos de animais que de repente pareciam se curar e pouco tempo depois aquele câncer voltava ou gerava uma metástase, né? Por quê? Porque a pessoa ela não conseguiu curar, se libertar daquela dor. Mas também vi muitos casos de curas milagrosas, entre aspas, porque eram casos talvez desacreditados e que a pessoa foi trabalhando aquela dor que ela tinha numa terapia, numa constelação familiar, e o seu animalzinho acabou respondendo muito melhor ao tratamento médico e até chegando a uma cura que nem sempre a gente esperava, tá? Então, faça esse exercício consigo, trabalhe as suas dores. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque um bom terapeuta, um bom profissional de constelação, permita que essa dor vá embora e se abra novamente para a vida. Porque quando você se cura por dentro, você facilita, você favorece a cura física do seu animal de estimação. Porque assim como toda doença começa na alma, toda cura também. E para curar o físico nosso e dos nossos animais, nós precisamos curar a nossa própria alma. Espero que isso tenha feito sentido para você. Se fez sentido, se você conhece alguém que está passando por esse processo, compartilhe esse vídeo. Pode ser que você contribua para a cura de outras pessoas e animais que não sabiam disso. E se você precisa de ajuda para lidar com as suas dores, me acompanhe aqui ou, de repente, marque um atendimento individual. Porque muitas vezes a gente não consegue e nem precisa lidar com tudo isso sozinho. Mas quando a gente se abre para a cura acontece. Gratidão a todos vocês que me acompanharam e espero de coração que esse conhecimento tenha sido útil e que ajude muitos de vocês a se curarem também.